Meu nome é Adriano Souza, esse é o meu canal de conteúdo diversos. Tudo bem com você? Eu tenho esse vídeo inicial gravado há meses, eu tenho essa capa feita há meses e vim sempre postergando, sempre pensando em não gravar vídeo falando sobre a rede, né? É uma rede, são várias clínicas em vários bairros de Guarulhos e também em outras cidades de São Paulo. E eu sou cliente dessa clínica Odontomais há mais de um ano. Quando eu cheguei lá, eu vi que as caixas estavam todas, um monte de caixa assim na recepção, onde ficavam as cadeiras da recepção, que nós clientes ficávamos. Havia um monte de caixa, a gerente com mais uma atendente lá no computador, a menina da limpeza, eu conheço todas, né? Que volto a dizer, mais de um ano sendo atendido lá, então eu conhecia, eu já conheço. E aí eu questionei a ela, né, a respeito. Aí ela disse que devido às fortes chuvas, eles estavam fechando a unidade e não sabiam nem quando e nem para onde os clientes seriam relocados. Aí eu questionei para ela, a gerente da unidade da Odontomais Cocaia, Viviane, mas eu mandei mensagem para vocês pelo WhatsApp da empresa no dia 11 de janeiro, informando. Eu entendo, veja bem, eu entendo que a clínica tenha muitos clientes e vocês não tendo ferramentas para poder enviar para os clientes um comunicado, um aviso do ocorrido, pelo menos aqueles que entram em contato com a empresa, como eu entrei em contato no dia 11 de janeiro, que havia soltado, descolado o aparelho e pedindo para vocês fazerem para mim marcar o retorno para o ortodontista, vocês deveriam ter me respondido. Então, aí eu disse para ela, o mínimo que vocês poderiam ter feito era ter me dado uma resposta. A resposta dela foi o silêncio. Eu digo, você há de convir, né? Que isso aí demonstra que, de fato, há um descaso com o cliente, né? A resposta dela foi o silêncio. E eu entrei em contato com o saque da empresa através do e-mail, que eu já havia informado, eu tenho as mensagens, as conversas com eles, que eu já havia informado que eu queria só fazer a colocação do aparelho, que já estava pago, que foi o último carnê, 3 vezes de 165, que eu fiz alguns procedimentos. Dentre esses procedimentos estava incluso também a colocação do aparelho. Então eu peguei um carnê, que eu sempre tive essa forma de pagamento com eles lá. Dava uma entrada, seja fosse ela em dinheiro ou no cartão de débito ou crédito, eu dava uma entrada e colocava as outras partes no carnê. Sempre trabalhei assim, sempre paguei meus carnês em dias, mesmo dentro da pandemia e tudo mais, eu sempre paguei meus carnês em dia, tudo, graças a Deus, tudo certinho. E não houve consideração para comigo, eles nunca responderam, o objetivo deles é manter o cliente, mesmo que o cliente verbalizando insatisfação com o atendimento, insatisfação com as informações passadas, insatisfação com procedimentos que eles fazem, mesmo assim eles não aceitam que o cliente saia, né? E aí o que acontece? Eles dificultaram, assim como estão dificultando até hoje. Como dito, eu estou gravando o vídeo no dia 29 de abril de 2023 e simplesmente eu tenho lutado, usado todos os meios que eu mostrei aqui de comunicação com a empresa, informando que eu não estou mais satisfeito com a empresa, eu não devo um centavo para a empresa, eu só quero o raio-x que eu fiz numa clínica particular, entreguei na empresa para eu dar continuidade ao tratamento, inclusive no dia 5 de abril que eu fiz a colocação, porque eu tive que ficar ligando para outras clínicas odontomais que não atendem, né? Consegui falar com uma das clínicas odontomais
que é o Dom Tomás Gopova, né? Lá eu fui atendido, eles marcaram atendimento para mim no dia 5 de abril e fizeram a colocação da parte inferior. Eu conversei com a atendente lá, expliquei toda a situação, expliquei que eu era atendido pelo Dom Tomás Cocaia, que fechou sem um prévio aviso. Passei que o meu aparelho tinha descolado e eles mesmo assim não me deram resposta. Enfim, lá foi tudo resolvido, graças a Deus. Foi feita a colação, como eles usam o termo colação, da parte inferior. Foi feito a colação da parte que tinha soltado. Fui muito bem atendido, inclusive pela dentista, por essa ortodontista que me atendeu lá, foi uma mulher. E só que o que acontece? Foi feito também a manutenção da parte superior após a colação do bracket descolado. E aí eu cheguei, pedi para conversar com a gerente a respeito da retirada do meu material, porque a princípio, quando eu fiz a ligação para lá e consegui falar com elas lá, a atendente me informou, a Camille, que o meu material estava lá. E eu pedi para conversar com a gerente para informar que eu não iria dar continuidade às minhas manutenções posteriores ao tratamento. Não falei nada, não entrei em detalhes a respeito da minha insatisfação com a empresa, mas informei que eu tenho uma esposa que tem paralisia cerebral e que eu não posso ficar numa clínica que eu tenha que ficar muito tempo em deslocamento entre ida, volta, atendimento. Não tinha condições, eu não tenho quem fique com minha esposa. Então eu saio, faço coisas rápidas e volto em casa. Eu vou para o culto, que é aqui perto, né, a minha congregação, a minha igreja, e volto. Então, se eu faço coisas rápidas, e é inviável para mim ir para uma clínica distante. Tem uma clínica a 10 minutos aqui da minha casa, no Largo Bela Vista, tem uma clínica a 15 minutos, que é no final ou no começo da avenida que eu moro. Próximo à igreja que eu congrego tem outra clínica. Tem várias clínicas aqui próximas, assim como essa é próxima também a 15 minutos, que fechou. Então, eu disse para ela que um dos motivos de eu ter procurado a clínica da Cocaia era justamente por ter gostado da estrutura, né? E por também ser uma clínica próximo de casa. Só que alguns procedimentos feitos que me deixaram insatisfeito era um dos motivos de eu estar fazendo o cancelamento. Porém, tinha o caso da minha esposa também. E a atendente me informou que a pessoa responsável pelas caixas não estava presente, né? Pelas caixas que chegou da Dom Tomás Cocaia não estava presente, e que no dia posterior, seria o dia 6, a pessoa estaria lá e separaria o meu material. Pegou o meu telefone, o número, pegou meu nome completo, deixou lá, pronto. Aí disse para eu entrar, mandar um zap no dia 6, né, de abril, para poder ela dar o ok do dia que eu iria voltar lá. Disse que estava tudo ok o procedimento que eu havia feito lá, né, estava tudo ok. Eu não achei ruim, eu disse, tá, tudo bem. E aí, até hoje, eu não consigo o meu material que eu paguei numa clínica, o meu raio-x panorâmica. Eu não tenho condições, falar a verdade, de fazer outro, porque eu deixaria para lá e faria outro, mas não tenho condições de fazer isso, certo? Eu paguei, é meu direito de volta, eles não me entregam. A gerente, suposta gerente, diz que é gerente da Dom Tomás Gopova, Gabriela, me ligou, tentando me convencer a dar continuidade ao atendimento com eles lá, só que falando em um tom de voz que eu questionei para ela se ela de fato era gerente de uma clínica odontológica, falando com o cliente, o que parecia que ela estava em casa discutindo com uma vizinha pelo tom de voz que ela estava falando comigo. E ela continuou com o tom de voz e me disse que aquele era o tom de voz dela. Eu disse para ela, não. Aí eu perdi a linha e alterei a minha voz também. Disse para ela, não, negativo. Comigo a senhora vai precisar baixar o seu tom de voz e falar com educação, porque a senhora não está falando com o cliente. Eu não devo nada para a empresa que me deve. A empresa está com algo que me pertence e eu quero de volta, porque eu não tenho interesse em dar continuidade ao meu atendimento
por essa rede de clínicas. Não tenho interesse, inclusive, mesmo falando alterado, eu alterado de um lado, ela do outro da linha, eu ouvi ela dizer que a clínica estava disposta a me dar o meu tratamento de graça. Só que não é isso que eu quero. Eu não estou buscando tratamento de graça, eu estou buscando o meu material para poder ir para uma clínica que é próximo da minha casa por conta do cuidado da minha esposa, certo? Eu não sou obrigado a ir para uma clínica que eu vou levar para chegar lá 30, 40, 50 minutos para ir, para voltar, isso a depender, porque é próximo do centro de Guarulhos, então tem muito fluxo de veículos, então assim, tem muito congestionamento. Então eu não sou obrigado a dar continuidade a um tratamento numa clínica que eu tenho que estar me deslocando, levando tempo para ir, sair com minutos de antecedência, porque tem horário de ônibus, tem congestionamento, para ir, para voltar, ficar em ônibus cheio, horário de pico. Então, assim, não tenho interesse, não tenho condições para isso, não tenho interesse, não quero. E a empresa simplesmente liga no saque, eles dão a lista de empresa, diz que o cancelamento você tem que ir na empresa, escrever uma carta de punho pedindo o cancelamento. Só que assim, você vai, solicita o cancelamento e você não tem o seu material de volta, mas é meu direito, eu preciso, para eu dar continuidade em outra clínica, eu preciso ter o meu material. O material é meu, não tem nada a ver com a rede Odontomais. A Odontomais não custeou, quem custeou foi eu, então eles têm que me devolver o meu material. Aí eu pedi para elas o telefone do departamento jurídico para conversar com o pessoal, não tem, diz que não tem. Então, quer dizer, uma pessoa simplesmente quer, chega lá, abre uma clínica, bota o nome de Odontomais e pronto. Não existe ninguém que responde pela empresa, você não consegue falar com ninguém, eles não te retornam. Já abri reclame aqui, a empresa não resolve, a empresa simplesmente chega lá e pede desculpa pelos transtornos e diz que eu procure uma clínica mais próxima para poder dar continuidade ao meu atendimento, ou seja, simplesmente aquela coisa de praxe, pede desculpas por eu ter ficado insatisfeito com algo que aconteceu, porém procurou uma clínica e tal, e simples assim. Aí você liga, nenhuma não atende, eu liguei na Odontomais Taboão, ele não atende, diz que o número que eu liguei não existe, e é uma lista de Odontomais enviado no e-mail do saque, eu tenho todas as informações, entendeu? E eles não resolvem nada. Inclusive, eu não recomendo, porque conheço, quando eu falei para uma irmã da igreja que eu estava fazendo tratamento lá, ela disse: Ih, Adriano, eu fui fazer procedimento lá e teve que chamar a rede de TV, certo? Para ir lá, porque ela fez o implante, deu problema, ela ficou sofrendo, eles não resolviam. Então, assim, a princípio, eles dão um ótimo atendimento para você. Você é bem atendido na recepção, você é atendido pelas pessoas. Mas quando você tem um problema, se torna um pesadelo. Eu não vou dizer que eu tive um ano como cliente da empresa que eu fui mal atendido. Não, se você é mal atendido, você não volta na empresa. Não é que eu fui mal atendido. Eu sempre fui bem atendido pelas médicas lá, pelas dentistas que me atendiam. O problema é quando você tem algo a resolver. Quando você tem uma situação adversa a resolver, aí sim você se depara com problemas que se tornam problemas maiores, porque a empresa ela não te ampara, ela não te responde, ela faz pouco caso do seu problema. Inclusive, se eu estou com um aparelho ortodôntico na minha boca e ele parte, ele descola, tem lado que aperta e lado que vai ficar sem apertar, porque está descolado, ele não vai apertar. Então isso vai causar uma deformação na minha arcada dentária. A empresa não está nem aí. A empresa não está nem aí. Então, eu não recomendo essa empresa se você nunca teve nenhum problema. Cuidado se você pretende colocar aparelho, fazer qualquer outro tipo de tratamento nessa empresa. Cuidado, porque se você se prepare se você tiver qualquer problema, porque aí você vai sofrer. Porque a gente só conhece uma empresa, não é quando você vai comprar, porque quando você compra e paga, você é uma pessoa maravilhosa, você é super bem tratado.
Agora, quando você tem um problema para resolver, esse é o grande mal da maioria das empresas do nosso país, né? Que isso não acontece só aqui em Guarulhos, não acontece só aqui em São Paulo, várias empresas, né? E infelizmente eu vou precisar agora no dia 2 de maio, porque segunda-feira é o feriado, 1º de maio, no dia 2, daí por diante, eu buscar o juizado especial cível, porque já tentei de todas as formas, eles não resolvem, eles não querem resolver, eles dizem que não está na clínica lá, você liga para uma, liga para outra, ninguém atende, assim, é uma situação que a pessoa não dorme direito, a pessoa, sabe, se sente desamparado, porque você procura uma empresa para resolver um problema e você acabar tendo mais problemas e a empresa que causou os seus problemas, ela não se preocupar em nada em resolver, ela não está preocupada se você está satisfeito ou se está insatisfeito. Elas querem receber, porque se elas fazem um carnê e você não paga o carnê, você tem o seu nome inserido no SPC, né? Serasa, se você atrasa o pagamento, você paga juros, mora e tudo mais. Se você assina um contrato e não cumpre com esse contrato, você tem que pagar juros, você é acionado na justiça. Então, tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece quando você não paga. Agora você paga em dias e a empresa age errado com você e você procura ela para poder resolver uma questão que você tem, simplesmente eles fazem pouco caso, do nosso problema. Então, assim, estou super decepcionado com essa empresa. O meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, teve que botar aparelho ortodôntico também. A minha cunhada me perguntou sobre a empresa que trabalhava com carnê, que eu estava fazendo atendimento. Eu disse para ela que não recomendava, que era uma empresa péssima. E digo para você aqui, é uma empresa péssima. É uma empresa péssima, porque a boa empresa é aquela que sempre ampara os seus clientes. Quando o seu cliente paga em dias, ela vai lá e parabeniza. Quando o seu cliente não cumpre com as obrigações e não paga em dias, ela cobra, né, o que lhe é devido. Mas quando o seu cliente tem um problema, ela precisa ter o caráter, né, ter a responsabilidade para resolver. E eles não tiveram isso comigo, né? Então eu finalizo esse vídeo deixando aqui a minha indignação contra essa rede de empresas, essa rede de clínica odontomais, rede que desrespeita os direitos do consumidor, uma rede de clínicas odontológicas que eu não recomendo, que trata os seus clientes com descaso. Se você for no Reclame Aqui e botar o nome lá, Clínicas Odontomais, você vai ver um monte de reclamação. Eles são contumazes em desamparar os clientes quando tem algum problema causado por eles. Eles não fazem devolução de valores, eles não fazem devolução do material, eles não corrigem os erros que eles causam aos clientes. Eu sei que uma empresa que trabalha, vamos colocar aqui, vamos supor que tem 100 clientes, é mais, mas vamos só colocando aqui fazendo uma suposição. Se você tem 100 clientes, lógico, de 100 você vai ter 5 problemas, 10 problemas, só que se você tem mais soluções do que problema, você tem que ter a sensibilidade para quando você tiver um cliente que apresentar um problema, você ter a sensibilidade de resolver, você ter o respeito ao cliente de resolver, principalmente quando o seu cliente cumpre com as obrigações deles ou dele para com vocês. Vocês deveriam tratar com respeito, né? Deveriam tratar com respeito. Então eu finalizo esse vídeo deixando a minha indignação
com esse péssimo atendimento da Odontomais Cocaia. Lembrando que eu fui atendido a princípio na Odontomais Cocaia e a finalização do atendimento foi feita na Odontomais Gopolva, certo? Onde a gerente me ligou, porque na Odontomais ninguém nem me retornou. Ainda tem isso aí. Na Odontomais Cocaia, ninguém nem me retornou, nem satisfação eu tive da empresa. Não tiveram o mínimo de consideração. Quem me ligou foi a última clínica Odontomais, que foi a Odontomais Gopolva, do bairro Gopolva, Avenida Emílio Ribas, né? Que me atendeu e tentando resolver, porém de uma péssima forma, uma péssima gerente, porque não se liga para um cliente com um tom de voz alterado, como se estivesse brigando com o cliente. Não é assim que se liga para um cliente para resolver um conflito. Então, que a Odontomais, que os responsáveis, se é que tem um responsável que por essa empresa, procure filtrar e dar mais atenção aos seus clientes, que é horrível uma empresa ter uma péssima reputação como essa, tá? Eu não recomendo para ninguém o atendimento na rede de clínicas Odontomais, tá bom? Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa aí, estamos por aqui. Qualquer dúvida, fala aí nos comentários o que é que você acha, se você conhece, já ouviu falar nessa rede de clínicas, se você já passou por alguma, qual foi o procedimento que aconteceu com você e que não foi resolvido. E quem sabe se a gente não se junta aí para entrar com ação coletiva contra essa rede de clínica, né? Que a gente sabe que a união faz a força, né? Então, estamos aqui. Valeu. Tchau, tchau.